Tá, então deixa eu compartilhar de novo, agora vai, então. Então tá. Então a ideia, como eu comentei com vocês, né, foi a gente fazer essa retomada, né, vendo aplicações. Então eu iniciei assim, eu pensei, o que que eu posso fazer para instigar esse pensamento, né, do porquê estar estudando um conteúdo tão complexo, um conteúdo que se tu for ver assim no dia a dia em si a gente não utiliza, mas ele é bem específico para determinadas áreas. Então, para que estudar as integrais, né? Para que a gente estuda as integrais? Então, as integrais elas são aplicadas nas mais diversas áreas da engenharia. Então, eu pensei como a gente tem engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de produção, né? Nada mais justo que a gente iniciar falando um pouquinho sobre essa questão das engenharias. Então, por exemplo, quando a gente precisa calcular o centro de massa de uma estrutura, a gente vai utilizar as integrais. Compreender o desgaste de um equipamento mecânico, também são utilizadas as integrais. Calcular o campo elétrico e o campo magnético, também nós utilizamos as integrais. Para entender o comportamento de fluidos ou de uma reação química, a gente aplica o conteúdo. Calcular o custo de um processo industrial. Então, é bem amplo a questão de aplicações das integrais nas áreas em específico. No estudo, assim, no contexto que a gente vem estudando, né, a questão da integral, e em forma geral, a gente sempre trata dela como a integral de uma função que permite determinar a área sobre uma curva em um plano cartesiano, que a gente vem estudando essa questão nas nossas aulas, né? Então, basicamente, assim, é só como é que eu posso dizer? Um compilado de questões que a gente pode utilizar as integrais, mas abrange muito mais questões, tá? Então, com relação ao cálculo de áreas que a gente vem estudando agora na reta final, né? Então, eu falei lá quando a gente iniciou o estudo das integrais, né, com relação ao cálculo de áreas, eu até falei em uma aula, por exemplo, se a gente for calcular a área de um retângulo, né, a gente vai fazer aqui está representado pelo L e pelo W, a gente vai fazer base vezes a altura, né, para calcular essa área. Então, a gente tem uma fórmula específica. Se a gente for calcular um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. E, por exemplo, se a gente tem uma figura com um recorte diferente, o que a gente pode fazer, né? A gente pode decompor ela, quando a gente fala em decomposição de figuras, né? A figura geométrica ela pode ser decomposta, que nem está aqui no triângulo do lado, quando a gente traça a altura, a gente decompõe em dois triângulos, né? Então, aqui essa última figura, a terceira, ela está decomposta para a gente poder calcular a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4. Depois a gente faz o somatório dessas áreas e a gente tem a área total. Então, a gente pode calcular fazendo a soma da decomposição dessa figura, para calcular a área total dela. Então, mais ou menos é isso quando a gente aplica o método de Riemann. O que acontece com o método, né? O Riemann, ele é um famoso matemático. Por quê? Porque ele criou um método, né? Isso que é interessante. Quando a gente vai estudar o método dele ou qualquer fórmula específica, que a gente vai estudar o que acontece, né? Acontece que o cara criou tudo isso e nós temos que pegar e simplesmente aplicar, né? Por que não chama de João? Sim, é que eu não tenho filhos, né, gente? Mas se eu tivesse filhos ali, eu ia ter a tangente, a abscissa, o Pitágoras, né? Tem que ter uns nomes legais, assim, né? A ordenada. Então, tem vários nomes na matemática para dar para os filhos, né? Então, o cara foi lá e ele desenvolveu, ele criou esse método para poder fazer uma estimativa de área sobre curvas. Então, com esse método, o que acontece, né? Nós utilizamos somente retângulos para preencher os espaços dessa figura, para poder calcular determinada área.
em que a altura é o valor da função em um determinado ponto. E o comprimento da base pode variar. Então, o comprimento da base ali que vai variando são os valores do x. Então, quanto menor for o tamanho dessa base, e, portanto, maior número de retângulos a gente conseguir decompor essa área, melhor será a estimativa do valor dessa área quando a gente vai calcular. O que acontece, né? Esse método, ele é muito fácil de se implementar computacionalmente, sendo a base para o funcionamento de softwares importantes. Então, a gente tem vários softwares aí que são utilizados na indústria, em empresas, que quando a gente utiliza ele, tu nem percebe, mas ali dentro ele faz esse cálculo por meio das integrais. Então, nós temos a integral de Riemann. Então, o que é essa integral? Ela consiste em dividir a área, a determinada área que a gente precisa calcular, que representa a integral, em vários retângulos de bases iguais e alturas apropriadas. Posteriormente, as áreas desses retângulos, elas são calculadas. Então, eu posso pegar uma área ali e dividir, por exemplo, em 4 retângulos, tá? Calcular a área de cada um, certo? E somar essa área, somar o cálculo dessas áreas, e dessa forma esse método também é conhecido como a soma de Riemann. E a divisão dessa área total, o segmento em subsegmentos, se chama de partição. Então, quanto maior a quantidade de retângulos, mais aproximado o valor dessa área. Ele é conhecido como método, para vocês terem uma noção, né? O método da exaustão, o nome já diz, né? Método da exaustão com somas de Riemann. Então, por exemplo, aqui, para vocês visualizarem tudo o que eu falei, tá? Nós temos que calcular uma determinada área, e aqui nós temos ela dividida em 6 retângulos, certo? A gente, quanto mais for subdividindo, fazendo essas partições, estão vendo, aumentando o número de retângulos, ó, vocês podem ver que eles vão ficando mais dentro, né, da área que a gente precisa calcular. Então, aqui a gente trabalha com um limite superior, né, que envolve as questões de limites, por isso que eu não aprofundei muito, porque tem alunos que não têm o cálculo, né, o 1, que trabalha com limites, mas depois, posteriormente, vocês vão ter e vocês vão poder compreender melhor essa questão dos limites, né? Então, superior e inferior. Então, aqui, basicamente, pega essa área e vai dividindo ela em vários retângulos. Quanto maior a quantidade de retângulos que a gente consegue dividir, mais aproximado do valor real dessa área. Então, foi a primeira ideia, assim, científica comprovada que funcionaria. Então, no método de Riemann, ele conseguiu formalizar esse conceito de integração. Então, integrar uma função em um intervalo definido é realizar uma operação matemática que nos fornece sempre a área entre o gráfico da função e o eixo x do plano cartesiano. Então, o resultado da integração, ela vai ser igual ao limite da soma de Riemann, fazendo o comprimento da base dos retângulos tender a zero, em consequência, aumentando o número de retângulos até o infinito. Então, todos os cálculos que a gente usou ali para fazer a área, eles eram feitos desta forma antigamente, antes de surgirem novos métodos para calcular.